Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos ao bate-papo do Petit Jornal dessa semana. Estamos eu, Daniel Souza e também Tanguy Bagdadi para repercutir um pouco aqui os acontecimentos desses últimos dias e também para trocar algumas impressões em relação a tendências para a economia e para a política internacional. Tudo bem por aí, Tanguy? Tudo bem, Daniel. E você? Como vai? Tudo ótimo. Como vai a saúde? Tá ótimo. Não tão boa quanto a sua, né? Que tá vendendo, e, inclusive tá jogando dinheiro avanço, vendendo saúde. Você tá muito bem, né, cara? Tô muito bem, cara. Muito bem. Agradeço muito pela preocupação. E, Daniel, eu quero saber, você me mandou uma mensagem agora há pouquinho falando que estava muito surpreso com a recuperação da China. Você estava onde nos últimos 30 anos que você está surpreso com a recuperação da China? Me conta. Veja bem, a gente tem que colocar as coisas em perspectiva. Estamos em meio a uma pandemia, a maior pandemia do século, e mesmo assim a China está conseguindo se recuperar num período muito curto em termos de crescimento econômico. E as análises indicam que isso é reflexo do lockdown chinês, que foi bastante severo, e que o lockdown, por ter sido bastante severo, acabou proporcionando à China uma recuperação econômica mais veloz. Aliás, o grande contraste que tem sido feito é, inclusive, com os Estados Unidos. A economia americana, assim como a economia chinesa, também é uma economia bastante flexível, tem um histórico de recuperação rápida quando você tem alguns choques acontecendo. E no caso dos Estados Unidos, a recuperação não está sendo tão rápida quanto na China. Isso porque, diferentemente da China, nos Estados Unidos você não teve aí uma resposta muito coordenada à pandemia e, inclusive, você está tendo aí até a retomada do isolamento social em alguns estados americanos. O fato é que a China está se recuperando muito rápido e a economia americana não. E claro que isso pode gerar implicações do ponto de vista geopolítico para o futuro não muito distante. Lembrando sempre, a gente está falando aqui de um quadro onde não apareceu uma segunda onda e não sabemos se aparecerá uma segunda onda. Na eventualidade dessa segunda onda aparecer, muda tudo de figura e aí recomeça o jogo. Mas também assim, a gente falou muito sobre a China sendo o epicentro e tal, mas os Estados Unidos já foram algumas vezes muito mais afetados, né, do que os Estados Unidos, do que a China, né? Então os Estados Unidos eles estão sofrendo muito mais com a pandemia. Não é relativamente natural que a China consiga se recuperar mais rapidamente mesmo? Se você é menos impactado, sim. É claro que sempre há uma dúvida sobre o real impacto da pandemia na China, uma vez que a China está longe de ser transparente em relação aos dados de infecção, aos dados de letalidade, etc. Mas tudo indica que realmente o impacto da pandemia sobre a China foi muito menor, a reação das autoridades chinesas nesse sentido acabou sendo mais eficiente e, consequentemente, a recuperação da economia chinesa mais veloz. A gente chegou até a falar sobre isso aqui no Petit Jornal há uns 2 ou 3 meses atrás, chegou a fazer referência a um estudo que foi publicado nos Estados Unidos, naquela altura, no final de março de 2020, que comparava a resposta dos diferentes estados americanos à gripe espanhola há 100 anos atrás e apontava que os estados que haviam feito um lockdown mais organizado tinham conseguido uma recuperação econômica mais veloz. Tudo indica que essa tese está sendo comprovada numa comparação entre China e Estados Unidos. Um lockdown mais efetivo, mais coordenado, mais organizado e eventualmente até mais duro, ele acaba tendo um reflexo mais positivo sobre a economia. Legal. Daniel, a gente costuma falar, isso eu acho que é uma falha de quem comenta temas de atualidade de uma forma geral, a gente fala relativamente pouco sobre a África, né, que é um continente muito grande, com uma população muito grande, muito diversa, tem muita coisa acontecendo lá, e a gente acaba falando muito pouco. Infelizmente, quando a gente fala é porque tá dando algum problema muito grande, e nesse momento a gente está tendo uma preocupação grande na Etiópia, pelo fato de que houve um assassinato, né, ainda não muito bem esclarecido, de um cantor muito conhecido, muito popular, que é um cara chamado Hakalu Hundessa. E ele é de uma minoria étnica, que é a minoria chamada da etnia Oromo. Na verdade, estou falando minoria porque é um grupo étnico, cerca de 34% da população, então é o maior grupo étnico,
mas que tem um histórico de sofrer muito preconceito no país. Então, é um grupo que é considerado normalmente excluído da política, excluído economicamente, tem uma taxa de desemprego maior e tudo. E esse cantor, o Hakalu Hundessa, ele era um cara que cantava sobre as agruras dessa parte da população. E ele foi assassinado, e isso levou a enormes manifestações, e morreram, né, essa foi a última informação que a gente teve, quase 240 pessoas nas manifestações, tanto por manifestantes que atacaram policiais e tudo, quanto pela própria repressão policial. Isso levanta um histórico recente pelo qual o país passou, porque em 2018, pessoas desse mesmo grupo étnico, da etnia Oromo, também fizeram grandes manifestações e que levaram, inclusive, à queda do primeiro-ministro. O curioso, Daniel, é que o primeiro-ministro, lá em 2018, caiu, e quem assumiu foi o Abiy Ahmed, que inclusive ganhou o prêmio Nobel no ano passado, exatamente por ter assinado aquele acordo com a Eritreia, a gente comentou bastante sobre isso aqui no Petit Jornal, que é da etnia Oromo. Então a gente tem uma situação curiosa na Etiópia nesse momento, porque é um país que tem um primeiro-ministro que pela primeira vez é dessa etnia, Oromo, mas ainda se sente muito excluído do jogo político, das questões econômicas. Então são manifestações bastante grandes, e eu acho que vale a pena para todo mundo que se interessa por temas internacionais saber como é que isso vai se desenrolar ao longo das próximas semanas. Como é que o Estado vai responder a isso? Mais uma vez, lembrando que o primeiro-ministro é dessa etnia que tem feito as manifestações. Quanto tempo vão durar essas manifestações, se a violência vai se prolongar ou não, sobretudo porque um traço muito importante dessas manifestações que estão acontecendo na Etiópia são exatamente traços de choque étnico. Tá? Então, é algo a se levar em consideração, principalmente se a gente lembrar que é uma população muito grande, assim, é um país com uma população muito grande. A gente às vezes não lembra muito, mas na Etiópia nós temos uma população de mais de 100 milhões de pessoas. Né? Muitas vezes a gente não coloca muito no nosso radar, mas é um país bastante importante para o continente africano. E me parece importante destacar também que a Etiópia é um país bastante singular dentro da realidade africana. Né? É o único país que nunca foi uma colônia europeia, né? Sempre se manteve absolutamente independente, teve até uma tentativa de tomada por parte dos italianos, a Itália do Mussolini, que foi fracassada. A Etiópia tem uma presença cristã importante, tem uma presença judaica importante. Eu lembro quando estive em Israel, os judeus negros do exército de Israel, você conversava com eles, perguntava, e eles diziam, não, eu sou da Etiópia. Eu sou da Etiópia. Quer dizer, existe uma presença judaica muito, muito grande na Etiópia e de séculos e séculos atrás. Né? Tem gente que faz referência à época do rei Salomão, etc. Então a Etiópia é um país muito rico, muito pouco homogêneo, né, nesse sentido, e me parece que essas características singulares da Etiópia merecem destaque dentro desse contexto aí que você está descrevendo. E é um país que tem aparecido bastante, né? Não apenas o prêmio Nobel, né, por conta do acordo lá com a Eritreia, mas toda a tensão com o Egito. Né? Então a Etiópia tem projeto de construção de grandes reservatórios de água, enfim, para gerar energia hidrelétrica, nas represas e tudo. Isso poderia diminuir o fluxo de água do Nilo, né, que vai para o Cairo. Então isso gera toda uma tensão geopolítica na região. E mais uma vez, eu acho que quem se interessa por temas internacionais tem que olhar mais para o continente africano. Aqui, falha nossa, na verdade, dos comentadores de política internacional de uma forma geral, porque a gente fala pouco, mas essa notícia da Etiópia eu achei bastante importante trazer também. Comentador é uma coisa que se diz em Portugal, né, Tanguy? Você tá falando português de Portugal, cara, é isso? Uma homenagem a você, eu sabia que você ia ficar feliz. Muito obrigado. Achei singela a colocação e a sua autoclassificação como um comentador de política internacional. O nome disso é cosmopolitismo, cara. Aqui não tem muita barreira geográfica, não. Eu quero saber das bolsas. As bolsas, que é o que realmente importa, né, Daniel? Se as bolsas estiverem bem, tá todo mundo feliz. Rapaz, Tanguy, eu sei que você é um cara que se interessa em investimentos, você tá o tempo inteiro atrás de mim, querendo saber onde é que você bota os seus milhões, onde é que você bota todo esse dinheiro que você ganha, e eu não sei exatamente como, nem quero saber como é que você está ganhando aí tanto dinheiro. Eu não vou te explicar, porque senão você pode ser eliminado, Daniel. Entendi. E ao longo dos últimos dias a gente está vendo uma valorização expressiva das bolsas de valores ao redor do mundo, com recordes inclusive na China e nos Estados Unidos. No próprio Brasil, a Bovespa chegou a alcançar de novo a marca dos 100 mil pontos. Isso é reflexo de alguns fatores. O primeiro deles é que tem muita liquidez no mundo.
Quer dizer, a gente está falando de muitos países fazendo políticas monetárias fortemente expansionistas ao mesmo tempo. As taxas de juros estão no chão ao redor do mundo, até mesmo no Brasil. Né? No Brasil, a Selic está em 2,25% ao ano. Dentro de um contexto onde os juros estão tão baixos e onde há tanta liquidez disponível, é natural que as pessoas acabem migrando para a renda variável, e várias pessoas migrando para a renda variável ao mesmo tempo, as bolsas acabam subindo. Fora isso, existe um certo otimismo em relação à recuperação da economia mundial, principalmente puxado pelos chineses, como a gente falava há pouco. A China se torna aí realmente um vetor de recuperação da economia mundial. O Brasil também apresentou alguns indicadores surpreendentemente positivos nos últimos dias, melhores do que estava se esperando. Então existe aí um certo otimismo em relação à economia internacional, em relação à recuperação, a despeito do desempenho dos Estados Unidos, que ainda não está lá essas coisas por conta dos aspectos que nós mencionávamos há pouco. Bolsa de valores, é sempre importante destacar, é termômetro. Bolsa de valores acaba antecipando uma série de movimentos que podem se confirmar ou não. Se está todo mundo otimista em relação à economia mundial, a bolsa sobe. Se esse otimismo não se confirmar, a bolsa vai cair um pouco mais à frente e um ajuste acaba acontecendo. Mas em linhas gerais é isso, quer dizer, são dois vetores. É um mundo muito líquido, com muito dinheiro disponível em função dessas políticas monetárias pesadamente expansionistas que foram implementadas ao redor do mundo por enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia do coronavírus, e também um certo otimismo em relação à recuperação da economia mundial. Legal. É curioso, né? Pensar em otimismo no meio de uma pandemia, mas é sempre comparado com o que se imaginava antes, né? Exatamente. Então já é algum parâmetro. Exatamente. É otimismo em relação ao que eu imaginava há algumas semanas atrás. Então é nesse sentido que a gente coloca a perspectiva e coloca o otimismo posicionado. Legal. Daniel, um dos pontos turísticos mais importantes do mundo, eu acho, né? A gente pode colocar nesses termos, é a Hagia Sofia, que fica em Istambul. Só para dar mais ou menos um contexto de qual é a importância da Hagia Sofia, ou Hagia Sofia, né, como eles falam na Turquia, foi uma catedral construída pelo Império Bizantino no ano foi inaugurada, né, foi concluída no ano de 537, não é 1537, 537, estou falando sobre o século VI, e que passou quase 1000 anos, né, como um grande símbolo da cristandade, até que os otomanos, né, tomaram Constantinopla, a Quero de Constantinopla, um dos eventos mais importantes da história da humanidade, no ano de 1453, e a Hagia Sofia ela acabou se tornando, portanto, uma mesquita. Tá? E desde então, portanto, na verdade, durante séculos e mais séculos, foi um dos grandes símbolos do Império Otomano. Aliás, eu acho que se você olhar uma fotografia de Istambul, o principal símbolo da cidade é justamente a Catedral Rainha Sofia, né? Fica à beira à beira do Bósforo, né? À beira dos Bósforos. Realmente o marco da cidade. Você consegue realmente visualizá-la de longe. E aí, quando o Império Otomano acabou, isso aconteceu no ano de 1923, a Turquia ela foi recriada, né, como a Turquia moderna, com um marco de secularismo. Né? A ideia era que a Turquia ela não se envolveria com política, a administração ela tem que ser uma administração laica, e, portanto, a Hagia Sofia ela acabou se tornando, portanto, um museu. E a ideia era que ela não fosse mais utilizada, nunca mais, a ideia era essa, para serviços religiosos. Então, aquilo seria a história, imagino, né, um monumento do ano de 537. Então, aquilo seria, portanto, de fato um dos monumentos mais visitados da Turquia. Então, a gente está falando aí de cerca de 5 milhões de pessoas por ano que visitam somente esse local. Pois bem, o Erdogan... Diga. Aliás, deixa eu só fazer uma observação aqui. Eu visitei a Rainha Sofia em 2010, então, portanto, a gente está falando de 10 anos atrás, e era exatamente o que você está descrevendo. Era um museu, claramente um museu. É um lugar absolutamente laico. Inclusive, dentro desse museu, você tinha espaços dedicados à era cristã daquele local, inclusive com afrescos recuperados, mostrando justamente o que estava por dentro das paredes, e era exatamente o que você destaca. Do lado de fora, inclusive, você tinha algumas ruínas da época bizantina. Então havia ali um esforço, isso eu estou falando de 2010, de mostrar que aquele espaço é um espaço que tinha história
que tinham um passado bizantino, eles não escondiam esse passado bizantino, muito pelo contrário, mostravam até com certo orgulho, olha aqui, era uma catedral cristã, etc. E me parece que nesses termos se encaixava muito bem nessa Turquia que se propunha a ser laica. Né? Pois é, mas aí botaram o Erdogan no poder. Só para lembrar, o Erdogan ele tem uma ligação muito grande com a cidade de Istambul. Ele foi prefeito de Istambul e ele sofreu um golpe muito duro pelo fato de que ele perdeu as eleições locais em Istambul, as últimas. E toda vez que ele está passando por dificuldades em termos de popularidade, perdeu uma eleição como essa, está tendo crise econômica, pandemia, tem uma série de problemas políticos para ele sempre volta para sua base eleitoral mais tradicional, que são os religiosos, nacionalistas e tudo. Então ele voltou com um projeto que ele já imaginou diversas vezes, que é voltar a fazer da Hagia Sofia uma mesquita. É uma mesquita com cerimônias religiosas funcionando ativamente. Isso, naturalmente, virou uma gritaria generalizada. Me parece que o próprio Erdogan gosta bastante disso. Quando tem gritaria internacional, significa que ele está agradando a base mais nacionalista dele. Você falou sobre a base bizantina, né, da Hagia Sofia. Quem se considera os grandes herdeiros da tradição bizantina são os gregos. Os gregos disseram que é um absurdo completo, porque subverte toda a lógica histórica do local, uma questão de respeito, inclusive, à tradição bizantina no local. O patriarca Cirilo, né, da Igreja Ortodoxa Russa, falou também sobre isso, disse que isso não deveria ser feito. Mike Pompeo também falou. Agora, em todas as outras vezes, o Erdogan ele cogitou a possibilidade de fazê-lo. Dessa vez, ele começou a realmente agir para fazê-lo. Então, ele pediu para um comitê, né, um comitê gestor da cidade, analisar a situação. Dentro de 2 semanas vai vir a resposta. Como a gente sabe que o Erdogan é muito forte, muito influente, não é apenas porque ele é o presidente, né, mas ele tem uma influência muito grande nos círculos burocráticos do país. É muito provável que isso seja aprovado. Então, é possível, é provável até que daqui a algum tempo a Hagia Sofia ela tem uma reversão de um decreto de 80 anos. Né? E um ponto importante, no início de abril desse ano agora, a gente teve a primeira vez que elementos religiosos foram rezados, foram levados para dentro da Hagia Sofia ao longo desses últimos 80 anos, pelo fato de que houve a comemoração de um aniversário, tem que fazer a conta exatamente quanto que da tomada de Constantinopla pelas tropas de Mehmed II no ano de 1453. Então já era uma preparação e é provável que isso aconteça. E aí tem toda a preocupação, né? Será que as visitas, né, de turistas vão ser restritas? Muito provavelmente sim. Haverá áreas que terão que ser restritas também à visitação. Então é um grande monumento, é patrimônio da humanidade, da Unesco. É possível que fique um pouco mais restrito o acesso à Hagia Sofia dentro de muito pouco tempo. É o neo-otomanismo do Erdogan todo vapor, né? Fazendo referência a esse passado grandioso do Império Otomano. Agora, pessoalmente, acho lamentável isso. Aquele local realmente é um local que é muito mais do que meramente um espaço de culto dentro de Istambul. Até porque, em frente à Rainha Sofia, você tem a Mesquita Azul. Sim, a Mesquita Azul, que é lindíssima, que foi construída justamente já no período otomano, uma mesquita absolutamente deslumbrante. Quer dizer, não faz nem sentido você ter 2 mesquitas ativas, uma em frente da outra. Simplesmente para mostrar realmente poder, ou para aglutinar a base, né? Mas isso só para deixar claro, isso não é sequer escondido. Não é porque está faltando mesquita. Até porque o Erdogan, exatamente com esse aceno que ele faz constantemente à sua base religiosa, ele construiu muito mais mesquitas em lugares extremamente valorizados, inclusive. De Istambul, assim, Istambul é a cidade mais importante, não é a capital, mas é a cidade mais importante, não há qualquer dúvida disso, né, para a tradição turca, para a história da Turquia, né, a capital é Ankara, mas Istambul é a cidade mais vibrante do país. Ele construiu mesquita em tudo quanto for lugar. Inclusive teve um racha, então pessoas saíram do partido dele, que é o AKP, né, que é o partido religioso do país pelo qual ele foi eleito. Então acenar para isso é também uma forma de falar assim, olha, vocês não vão levar meus votos não, os votos religiosos são meus. Isso é algo que pega muito bem tanto entre os religiosos quanto entre os nacionalistas. Não deem ouvido para os gregos, que são nossos rivais, para os Estados Unidos, para a Rússia. Quem manda aqui é a gente. Então, algo que muito provavelmente vai se concretizar ao longo das próximas semanas. Ok. Daniel, e Facebook, para a gente encerrar? Eu quero saber o que aconteceu que o Facebook está cometendo injustiças por aí.
Pois é, Tanguy. Não sei se foi na semana passada ou já há 2 semanas, nós fizemos referência à pressão que o Facebook estava sofrendo de anunciantes. Inclusive com o início de um boicote nesse mês de julho desses anunciantes. Grandes anunciantes disseram que não fariam qualquer tipo de patrocínio no Facebook no mês de julho. Alguns, inclusive, dizem que esse boicote irá além de julho. E essa semana o Facebook resolveu se mexer, né? E ele fez 2 grandes ações, uma nos Estados Unidos e uma no Brasil, contra fake news difundidas dentro da plataforma. E essas ações envolveram desativar contas, muitas delas contas falsas, contas que realmente não fossem legítimas, contas que eram utilizadas para disseminar informações falsas, contas utilizadas para fazer aquele esquema que nós descrevemos aqui no Petit Jornal, onde você, ao colocar várias contas ao mesmo tempo, tendo um determinado discurso, você manipula a discussão e induz as pessoas a concordarem com esse discurso que é aparentemente majoritário. No caso dos Estados Unidos, o principal alvo do Facebook foi uma pessoa que você adora, Roger Stone. Roger Stone foi o principal alvo da ação do Facebook, inclusive com a desativação de uma série de contas ligadas a Roger Stone. Eu quero que você fale um pouco sobre Roger Stone, que, aliás, está com o risco de ser preso. De novo. De novo, ele foi preso já recentemente. Assim, uma pessoa que tem a tatuagem do Nixon nas costas, mas não dá para duvidar que o cara participe em esquema de notícias falsas no Facebook, né? Quem não sabe de quem que a gente está falando, recomendo muito que assistam um documentário chamado Get Me Roger Stone. E vocês vão ver que personagem fantástico e odioso é o Roger Stone. Assim, é realmente uma história de vida assim, espetacular e meio nojenta. Né? Ele é genial, né? Mas cabe o destaque. Ele é genial, ele é brilhante. Ele realmente... E ele consegue vislumbrar, inclusive, tendências e para onde está indo o vento de uma forma absolutamente impressionante. E esse documentário, o pessoal que está nos ouvindo, é o documentário preferido de Tanguy Bagdadi. Ele fala sobre esse documentário 708 vezes por ano. Não é isso, Tanguy? Isso é uma calúnia. Eu falei isso pra você uma vez, você assistiu, botou na sua lista de favoritos lá daquele negócio de streaming que começa com tadã, que a gente não vai falar o nome, né? Mas todo mundo já sabe qual é, então eu recomendo que assistam. Agora, o Daniel você falou agora um pouquinho sobre, quando a gente comentou sobre o lance de utilização das redes sociais para criar uma noção de maioria, a gente falou sobre isso na aula aberta sobre os Estados Unidos. Se você não assistiu ainda, recomendo que assista. Aqui no Brasil você teve uma ação também bastante forte, muitas contas foram desabilitadas, principalmente ligadas ao PSL, né, o partido que foi responsável pela eleição do presidente Jair Bolsonaro. Claramente foi uma reação do Facebook para dizer, olha, eu sei que vocês estão me criticando, eu sei que vocês estão me boicotando, então eu vou tomar uma atitude, eu vou caçar contas falsas, eu vou conter a propagação de fake news. E ao contrário do que sempre disse o Facebook, ele tá se colocando como responsável sobre as informações que circulam dentro da plataforma. É impressionante. O bolso é, sem dúvida alguma, a melhor forma de você sensibilizar os agentes econômicos de uma forma geral a se mexerem, e com o Facebook não está sendo diferente. Essa pressão corporativa está sendo muito eficaz. Basicamente o Facebook é um tanto assim, gente, podemos ser amigos de novo? Já fiz isso. O que tinha que fazer, pelo amor de Deus, me libera aí, volta a mandar o dinheiro para cá que eu estou precisando, porque os investidores devem estar preocupados. É isso, é exatamente isso. Beleza. Daniel, só para lembrar o pessoal aí, a gente começa o nosso curso, né, o nosso segundo curso, que é sobre a erosão da democracia liberal. Aliás, na primeira aula a gente vai exatamente tratar de alguns desses temas, né, acerca de redes sociais, fake news e tal, porque na primeira aula a gente vai falar sobre o processo do Brexit. E a gente, em outras aulas, vai falar, inclusive, sobre a Turquia, né, que a gente comentou aqui hoje. Vamos falar também sobre a Hungria, vamos falar sobre a Rússia e vamos falar sobre a Venezuela. O preço tá camarada, é só dar uma olhada lá no link, eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Começa na terça-feira, dia 14 de julho. São 4 terças-feiras, sempre às 21 horas.
E para os apoiadores do Petit Jornal, fica aqui o nosso agradecimento. Nós já estamos com o aplicativo disponível na loja da Apple, né? Antes estava só no Android, agora também está na loja da Apple. Todos vocês receberam aí um convite para aderir ao aplicativo e tal. Se não tiver recebido o convite, dá uma olhadinha no spam, às vezes cai por lá. Alguns e-mails também retornaram, então também você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail contato@petitjornal.com.br se estiver tendo qualquer dificuldade em relação ao aplicativo, que é um espaço para a gente interagir aí de forma mais próxima com os apoiadores do podcast do Petit Jornal. E quem não é apoiador ainda, fica o convite para ser lá no apoia.se. Apoia.se/Petit. Isso, tem lá realmente todas as diretrizes para você se tornar nosso apoiador. Beleza. Gente, um abraço. Até semana que vem. Valeu, Daniel. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.